que eu fiz, fala um pouco sobre a história do caráter, né? A realidade do que você se compromete. E a divulgação que você expõe às pessoas. E o que nasce de você produz não é eficaz. Mateus capítulo 11, 35 diz que aquilo que prova você tem uma trajetória e tem uma sequência e consequência. Então, lá em 1 Samuel capítulo 8, o ser humano é ingrato, né? As pessoas são ingratas, as pessoas não têm comprometimento. Em 1 Samuel capítulo 8, nós vamos falar sobre, né, a democracia, né? Algo democrático, que hoje eu vou ver por aí opiniões da democracia, a trajetória democrática, o povo tem que se unir, o povo tem que, né, exigir direitos. Engraçado que esse povo aqui exigiu direito, né? Mas por meio de uma sensibilidade exemplar, de um caráter, né? Porque nem todo mundo, nem todos que nascem de você vai ter a mesma trajetória que a sua. Você não foi chamado para mudar ninguém, você foi chamado para mostrar uma coisa. E se você não conseguiu mostrar uma coisa, como que a consequência, a sequência da sua vida, trajetória, pode gerar algum direito? Não tem, então, ou uma situação. Porque quando Deus dirige algo, Deus ele sabe o que faz. Ele conduz, ele fala com você. Como Deus para de conduzir, é porque a democracia, pessoas se unem para vir ou visibilizar algo por interesse. Nós vamos ver isso, né? E vamos ver os erros que tem a liderança. O quanto a liderança era, em 1 Samuel capítulo 8, né? O quanto era. Porque nem todos que dizem filho de peixinho é. Tem pessoas que são assim, né? Filho de peixinho é conversa. Se fosse assim, então, as nossas reclamações em relação aos nossos filhos, ele tem um padrão, o teu perfil, como vai reclamar? Se você acha que é pinta, uma coisa bem que não sei isso, por falta de uma educação rígida, por falta de um exemplo bíblico. Então, como é que um leigo vai ensinar outro, né? Aí você vai, no capítulo 6, verso 23, 24, diz que um cego guiando o outro, não foi para onde? Para a prova. Você precisa saber o que realmente você está construindo. Então, no capítulo 8, verso 1, abre aí, vamos entender o que nasce, né? A trajetória que tem a promoção, né? Tem pessoas que não sabem lidar com sucesso. Eu quero te fazer uma pergunta: você sabe lidar com sucesso? Pastor, mas o sucesso é uma vida financeira engano o seu. O sucesso é ter uma igreja engano o seu. Um dos maiores sucessos de todos os tempos é quando você tem sensibilidade com Deus e Ele fala com você. Quando você pede isso, você é uma pessoa que não tem sucesso com Deus. E hoje eu vejo uma igreja que não tem nenhum tipo de resultados de benefícios, porque precisa da sensibilidade. E nós vamos falar sobre isso hoje. De repente você louva ou você prega a necessidade que faz a proposição, não porque você vence, mas porque existe uma realidade de Deus. Deus jamais vai deixar de falar com aquele que é sincero. Agora, depende do que você constitui. E a realidade é outra. É por isso que eu primeiro Paulo, Gálatas capítulo 1, que ele é taxativo. Eu sou Paulo, sim, tenho um caráter para conduta, mas também tenho um caráter ministerial, eu me identifico. Não fico realmente sendo aquela pessoa artificial do meu comportamento. Você é artificial? Não? Você é assim ou não? Então não vai ter isso, não. Vamos ver lá, personagem. O capítulo 8, verso 1, vamos ver o que é um perfil de um caráter e a consequência do que você constrói. Cuidado que você está construindo. Cuidado. Cuidado que a trajetória ela pode ser benéfica ou não. E isso é resultado de um comportamento social. Cuidado. Pode ler no capítulo 8, o verso 1. Pode ler. Não pensa por ela, fala para você. Primeiro capítulo 8, verso 1. Tendo sono envelhecido. Agora, fala para mim. Como que uma pessoa atinge uma maturidade tão grande? Na presença de Deus, você envelhece. Isso aí conversa. Você cria maturidade. E tendo a maturidade, a sua carreira, a sua proporção satisfatória. Então você tem que estar se pensando. Agora, se você não tem uma trajetória sucessiva, como é que você vai dar a consequência? Não existe. Então, o primeiro passo dentro desse assunto, que você precisa entender que você tem que ter uma trajetória, uma consumação bem sucedida. E se não há, a culpa não é de Deus, é sua. Então, tendo Sônia atingir uma maturidade, uma carreira bem sucedida, o que a Sônia fez? Qual é o erro que a Sônia cometeu? Qual foi o erro que ela cometeu? Você comete isso, não é? Constituiu seus filhos. Aí você vai entender
Provérbios 22, verso 15 diz: ensina o caminho que ele deve andar. Pega na mãozinha dele. Hoje eu vejo uma religião formada, né? Algo obrigatório, mas não satisfatório e uma expectativa de conhecer a Deus. Hoje não tem o espírito da gente essa iniciativa. Ele simplesmente é motivado. Agora, provar, degustar, relacionar não tem. Se nós observarmos hoje, a nossa juventude é precária, pobre, é nu. E para ajudar dentro da igreja não tem nenhum que possa ser um exemplo de iniciativa e trajetória. Se você for ver Daniel, você vai ver o perfil e a postura do Daniel. Você é uma pessoa de postura? Você sabe, você tem identidade? Você sabe que no momento de causa você pode manter fiel? Aí a trajetória do Evangelho diz: olha, não importa qual é a situação, não importa qual é a pressão, se é fiel até a morte, persistência e permanência. Hoje as pessoas não conseguem enxergar que a persistência e a permanência é a receita para a consumação e receber algo de Deus. Hoje as pessoas só olham para o que vai receber, mas a trajetória conhece. Porque você estabelecer seu exemplo é a dificuldade maior. Aí nós olhamos lá em Atos 4, verso 20, o verdadeiro testemunho de Cristo é aquela que desfruta, degusta, e é o ponto de origem para o sucesso. Só que hoje a igreja não tem isso. Ela tem só aquela luz vermelha em tudo que passa na casa da vida. Não pode ser exemplo algum. Aí você vai à rua, olha, Jesus diz: espera aí, você tem minha testemunha. Teoricamente, sim. E tem pessoas teóricas, né? Assim, ó, porque na prática, o transporte é muita responsabilidade. Aí o Paulo, ele aborda o assunto e fala assim: comigo não. 1 Coríntios capítulo 16. Eu creio no Evangelho porque eu tenho responsabilidade. Ele está dizendo a responsabilidade que ele primeiro interage com a palavra, funciona nele. E quando houve a dúvida, ele fez o quê? Gálatas capítulo 1. Ele foi para a Betínia e passou um período para que pudesse receber revelação do Espírito. Eu sei que muitas pessoas ansiosas aqui. Você tem uma atitude, você faz muita coisa, e você não deixa o Espírito conduzir você. Qual é a trajetória? É tem coragem, né? De abrir o olho. Eu falo, minha vida é um vento. Você não sabe o que está falando. Porque quando você é submisso, né? Quando você é submisso a uma realidade, você é conduzido por ela. Isso é a vida de obediência que você não tem. E eu te provo quando você é insano e quando você é desobediente, porque você nem respeita a Bíblia que você tem. É a palavra de Deus, não é a palavra de Deus falando? Então é uma realidade clara. Mas por impressão, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, todo mundo quer expor, né? Olha, eu louco, né? Louco a mim mesmo. Todo mundo quer causar por impressão. Exteriormente dizendo. Aí, em qualquer situação, você é a primeira vítima da circunstância. Porque também João 13:5. Que teria me acontecido. Às vezes, falando sobre queda, falamos de pessoas que estão aí fora. Mas dentro da igreja tem pessoas que fazem o seu próprio buraco com a sepultura. Amanhã você vai ver. Aí tem que reclamar de quem? Porque se você vê a realidade das circunstâncias de conquista, está nas suas indagações emocionais. O que é essa pergunta? Que você não conseguiu ainda sanar. Que deu exemplo? Qual foi de vocês que se propôs a realmente transferir para as pessoas o que funciona em você? Tem que parar de estudar, tem que ir a tempo, sabe? Todo mundo está de férias, porque se realmente existe uma pessoa que está no mal-estar, que sou eu, que veio de longe para tentar ensinar você. Mas eu não vi ainda uma trajetória bem-sucedida. Eu não vi nada ainda, uma revolução pessoal individual. Porque você não deixa uma palavra repercutir em você. Porque como repercute, você tem uma iniciativa, você tem uma atitude para com você mesmo. E às vezes não tem, não há. Aí você vai em Efésios 2:10, Paulo fala assim, engraçado, nós somos feitura dele. Você sabe o que é uma feitura? Algo que é esculpido, que produz uma admiração, uma trajetória e um exemplo. E você não consegue divulgar isso. Porque você está com problema na sua casa, na sua família, nas suas áreas pessoais e individuais.
E o pior de tudo, você começa a colocar como primícia. Aí eu adquiro Judas. Versículo 1, 2, 3. Ele já logo transfere para Cristo, né, a iniciativa pessoal da qual ele tem como responsabilidade. Aí ele convida você para trabalhar pela fé. Não deixar que a fé venha naufragar. Timóteo capítulo 1, no verso 17 e 18. A sua fé já naufragou. Só você que não sabe disso. Agora, se você já assistiu o David, será que você não está como ele? E já foi profundo da situação e ainda não voltou para a vida? É uma realidade clara. Clara e ampla em todos os aspectos. Então, o que a realidade da Sônia fez? Eu vou colocar os filhos. Vou deixar que eles conduzam, né? Dar sequência o que iniciou. Sabe que eu fico assim, sabe, completamente perplexo, de boca aberta, que João 14,6, Jesus iniciou uma trajetória, não foi? Aí você vai em Romanos 8, ele provou para você uma obra de amor, né? Uma renúncia, ele assumiu o seu lugar, ele te credenciou a benefícios. Eu vou te fazer uma pergunta direta. O que você tem feito? Qual é a sua atitude em relação a isso? Ficar só em casa? Simplesmente a minha vida não tem necessidade? Ou pedir oração? Ou como eu vejo no Face, boa noite, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Dá vontade de enfiar a mão no Face e falar assim: se isso não funciona em você, está dando uma sua boca. Amado, eu tenho desespero quando eu olho para isso. Entendeu? Porque eu vejo tanta ironia, tanta artificialidade, comportamento que não é verdade. Para quê? Falar de uma coisa que não funciona em mim. Poxa, a figura dele está aí. Tiago 1, 17, 18, toda a dádiva, todo presente vem de Deus, não vê? Eu fico, assim, constrangido, porque o apóstolo Tiago ele fala da fé da obra de uma coisa muito grande. Aí eu vejo a igreja distorcer o que ele escreveu. Não, mas eu tenho que pregar, eu tenho que eu tenho que pregar, eu tenho que ir para a praça, eu tenho que levar a marmitex, eu tenho que levar o drogado para casa. O pessoal não está falando sobre isso, não. Ele está falando assim: se você tem a fé, tem que produzir benefício na tua vida. É isso que ele está falando. Fé e obra. Você tem a fé, ela tem que produzir resultados. Você tem a fé, tem a ver cura. Você tem a fé, tem ressurreição. Isso que Tiago está falando. Tiago capítulo 2, verso 19 e 20. Fé sem obra é morta. Cara, que engraçado. Você já viu isso, cara? Eu sou um homem de fé. Aí você olha para a vida do camarada, ele só anda bebendo, esgotada, só anda parecendo um jumento. Que obra é essa? Não entende? Lê o livro, lê como se fosse uma enciclopédia de muitas letras. E Tiago está falando, gente, vocês precisam ter resultado de fé, está falando. Você tem que ter uma família bem sucedida. Você tem que demonstrar que essa obra que produz muita fé. Aí ele cobra a sua característica individual, ouvinte praticante. Aí ele entra, aí ele fala da fé como uma oscilação. Um dia ela está dinâmica, oh, aleluia, eu tenho certeza, amanhã ela já não está na dinâmica mais, ela está na decadência. Aí eu fico admirado em Lucas capítulo 17, o verso 7, quando Jesus fala sobre uma iniciativa de fé. Aí eles pedem: Jesus, então nos acrescente fé. Mas você tem pessoas aqui que falam isso para Cristo ainda, na ignorância. Vira para ele e fala: Jesus, eu fico imaginando Jesus do lado do Pai, né? Ele fala: Pai, olha, tem paciência. Infelizmente, ele não sabe. Aí você vai lá em Hebreus 12, autor e consumador, verso 3. Aí você volta do princípio e fala: olha, tem uma nuvem de testemunha. Tiago comunica ali, de uma maneira clara, o presente veio de Deus. Toda boa significa benefício. 1 Pedro 2, verso 3. Benignidade, benefício, realizações, configurações e consumações. Eu não vejo você na transformação de uma palavra. Eu vejo rotulagem. Isso eu vejo. Isso é tão constrangedor, né? E
a atitude de Samuel aqui, que nós estamos usando como simbolismo a Sônia, ele tentou, de uma forma, uma transferência dessa genuína, né, situação que tem entre ele e Deus, esse relacionamento aberto, franco, autêntico, mas os filhos não tinham a mesma iniciativa. Aí você quer fazer o que com seu filho? Você nunca foi um pouco de partida dele? Então, fica difícil essa iniciativa, fica difícil a forma de interagir. Então, abre para mim em Tiago 1. Vamos ver que a pessoa que não tem uma fé, que amadurece no teu caráter individual, jamais possa suportar trajetórias negativas. Aí eu acho que você tem uma iniciativa ampla. Então, precisa ter um discernimento, uma realização bíblica, uma revelação para uma metamorfose pessoal. Porque tudo começa com o critério individual, não adianta. Isso depende do sistema. Então, o nosso apóstolo Tiago, em nome de Jesus, né? Ele já começa a falar de dispersão. E eu tenho certeza que vocês estão dispersos. Vocês me demonstraram isso terça-feira. Vocês estão dispersos. Pode ser, está tudo bem. Para ficar no gosto, mas não é. Tem que ligar? Tiago, servo de Deus. Ó, servo de Deus e... Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Por que ele está falando isso? Ele consuma isso. Olha o que ele fala. As 12 tribos que têm Todos os tribos estão o quê? na dispersação. Você já conviveu com pessoas dispersas? É muito difícil. Porque ela não tem nenhuma experiência com Deus. Realizações nenhuma. Então, para ela, é como algo que lhe gerar benefício. Isso, Mateus capítulo 14, o verso 12, 13, 14, 15, 17, 18, aquele povo hipócrita. Ei, resolve a minha situação aí, Jesus. Nós estamos com fome, deu pão. E é tão duro quando você não tem para dar a alguém que não te sobra. O que ele fala do pão e do peixe? Qual é o seu desespero? Eu não entendo isso. Você só anda desesperado, meu. Está cansando isso, sabia? Jesus está lá. Já tem feito a obra. Já está sossegado. Aí chegou os apóstolos. Não chegou a Jesus. Já foi falar com o povo. Quantas vezes você fala com o povo para Cristo? Aí ele vira para você e fala: ei, vai resolver. Você quer que eu vou resolver para você de novo? Já subi na cruz. Você quer que eu vou de novo? Não é melhor dispensar o povo? Não é melhor mandar ele cada um para sua casa ou arrumar uma ovelha, porque ele está com medo? Olha só. Por que você se preocupa com as suas necessidades pessoais? E para ser egoísta, você tem que olhar para o que Deus chamou. Porque senão, Mateus 6, 31, 32, 33, não seria acessório. Ele está chamando a sua vida a situar o seu emprego, a sua casa, o seu dinheiro de acessório. Isso será acrescentado, ele está falando. Mas se for o povo, está na hora de interagir com essa palavra. Vê isso falando? Aí Jesus virou e falou: olha, dá você o que eles precisam. Poxa, é tão constante, Deus sabe deixar que as pessoas vão para a igreja, se alegram na igreja, está aquele macaco na igreja, louvam na igreja, e não está nada para ninguém. Eu não consigo entender isso. O que você é? O que você é? Obreiro. Fica parecendo um ventilador. Mas você não tem nada para passar. Nada de você não nasce nada, você não consegue pôr a mão em alguém para cura. Aí eu fico olhando aquela situação de Atos, capítulo 5, o verso 14, 15, 16. Pedro, na sua sinceridade, comportamento e caráter, ele vem andando pelo tempo, formando sua vida nervoso, indignado com a situação do tempo. Aí as pessoas olham, lá vem Pedro. Será que o seu comportamento, como eu vi aqui na terça-feira, alguém passou aí na frente dando risada, brincando, né? Tratando as pessoas do palhaço. Curou alguma coisa? Não curou nada. Não cura. A sua sombra sabe o que é sua sombra? É capaz de você sair correndo por ela. Mas de você tem que brotar de poder. Porque assim é como ele diz em Efésios capítulo 3, 20. Não é isso? Que ele, Deus, é poderoso. E aonde está também de mim? Para
Não há configuração alguma. Aquilo que estou pensando, só o que você pensa, você nunca vive o que pensa. Porque está vendo o pensamento? Aquilo que nasce em você está dizendo. O que nasce do que você sabe que a sua vida é aquilo que você está dentro de você. Então, é isso. Não vem querer você constituir alguém, uma pessoa culpada pelo seu fracasso. Se você fracassar, o problema é seu. Mas não leva a Deus isso. Porque nasceu dentro de você. E Jesus sempre falou: avalie o que você está passando. Então, se você for uma coisa um pouquinho, Jesus ele fala: olha, realmente não é o que você está olhando. O que julgamos realmente? Ou até deixamos que as nossas emoções, por uma situação que está diante de nós, nos abala. Ele está falando: olha, não é o que entra, mas é o que sai. A boca fala que o coração está cheio. E o que você vem fazer hoje? Não é esse coração aqui. Ele vai está perdendo seu tempo. Porque a mudança não é de fora para dentro. É dentro de você. E demora para realmente desconstituir fortalezas, sofisma. Aí a tua própria alma, ela começa a se confrontar com alguns critérios individuais e você não tem reação para isso. Porque nunca tem as armas corretas para o combate. Segunda Carta Coríntios, capítulo 10, verso 4. As armas da milícia. Você sabe o que é milícia? Combate. Eu tenho certeza que tem um monte de pessoas combatendo contra mim. Continue. O único combate que você precisa fazer é da fé. Mais nada. Mas as pessoas estão com outro comportamento. O novo comportamento é de falar as armas. Que armas são essas? Você parou para pensar que armas são essas? Vamos conversar um pouco sobre essas armas que Paulo, ele aborda falando. Paulo não quer informação direta, não quer pessoal, para uma evolução de vida. Aí ele fala, em cada Coríntios 22, do Espírito, armas de comportamento, de como interagir. Aí Paulo ele tem de fala assim: olha, primeira pessoa que eu chego a 12, é isso que você faz perdoso. É isso que as pessoas falam mal de você. É isso que te perseguem. Mas isso não te convém. Agora, se eu tenho uma reação, sou prisioneiro, como diz em Provérbios 6:3, sou prisioneiro das minhas próprias palavras, como é que eu vou ter uma iniciativa de reação pessoal? Porque eu tenho experiência na palavra. Isso é verdade. Quando a palavra foi enxertada, eu fico assim, maravilhado com a pessoa que acaba de falar sobre isso. Deixa a palavra ser enxertada. Agora, sim. Ela vai ter anestesia. Mas ela vai na onde há necessidade. Não aquilo que você quer. Porque a verdade é isso. Eu fico observando, sabe, o missionário do povo. Em Marcos capítulo 12, o verso 31 fala assim: amar o próximo. Amar o próximo. Aí, se você for ver, quando você não aprende primeiro a conviver com os seus defeitos, você não tem reações emocionais com ninguém. Eu sei que tem pessoas aqui que são hipócritas, porque tem uma personalidade, reagem de uma forma diferente, contrária à própria palavra. Agora, qual é a iniciativa pessoal sobre isso? A reação. Aí você vai dizer para os sentidos, mas não pequeis, não depreste. Então, quer dizer, pastor, você está me dizendo que a realidade da minha vida e a trajetória dela, porque ela é assim, foi por causa das minhas reações? Sim. O inimigo não te pede nada, é você que gera para ele. Você é o contribuidor do seu adversário. Continua contribuindo com ele. Porque quem não tem aquela iniciativa de avaliar o que diz, o comportamento é zero. Aí gera uma vida financeira morta, gera uma vida familiar morta, gera uma vida sentimental morta. E depois vai reclamar do quê? Porque o apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 3, o verso 3, 4, 5, não se pode sair do estilo de água de uma fonte. Então nós temos que avaliar o que realmente está saindo de nós. Pelo comportamento maior, a iniciativa maior. Então a dispersão tem sido o primeiro passo na sua vida. Comprometimento das pessoas você tem, com o homem você tem, mas com Deus não. Você pode ver, não tem com Deus. É
impressionante. Impressionante qual é o seu julgamento com Deus. Nenhum. Engraçado que Paulo fala sobre flexibilidade, fala sobre de momento de colocação em meio à situação, para procurar analisar qual é a receita que você vai ter para uma ação. Aí você fica atrás de você próprio, fica nessa aparência exterior tão irônica de Deus. Aí Deus é culpado, é igual está aqui agora, 1 Coríntios capítulo 8. Então Deus, ele está lá, aí houve um erro, agora Deus vai pagar pelo seu egoísmo. Você está equivocado. Os filhos não estão fazendo a coisa errada? Não está? Aí quem se vive? O povo. Democracia. Conhece isso? Queremos um rei. Queremos um pastor. Queremos. Deus regia o nosso povo. Mas a ignorância é muito grande, sabe? Em João 4 diz que Deus é Espírito. E se você não tiver um novo nascimento, você vai chegar. E eu fico assim emocionado, sabe, o Pereira? Que lá em Romanos capítulo 1, o verso 22, 23, 24, 25, 26, o homem tem batizado jacaré, teve um casamento de gato, de galo, de burro, de besta. Trocou o Criador pela criatura. Aí ele pergunta assim, cadê o Deus, né? Eu preciso que Deus fale. Aí Deus ele fala de uma forma muito nova, irmão. Eles começaram a construir os retos, né? E trocaram o meu lugar. Mas querem me ver? Olha o céu. Olha o horizonte verde. Olha as plantas. Tem pessoas que não conseguem enxergar a Deus. É impressionante o comportamento. Ainda mais quando existe problema, né? Uma das maiores iniciativas é indagações, disputas. Olha essa noção. Não recebeu a confiança de Deus? Deus chamou ele e falou para ele, olha, eu estou lidando pelo Espírito. O Espírito de Deus vai ficar em você. O Espírito de Deus vai ficar em você. Por que subestimamos? Por quê? Porque achamos que estar num salão ou numa igreja é o bastante. Por quê? Você só fez isso. Aí depois vai pedir mais uma chance. É igual o outro ficando. Você fazer uma vez aí, você estava andando. Me dê mais uma chance. Eu quero. De novo. Você quer chance de novo? Por quê? Como é que eu posso ser uma pessoa gerada, né? Idônea, filho, herdeiro, e pedir chance para Deus? Isso é covardia pessoal daquilo que tem que assumir. E o que tem que divulgar. E aonde quando a gente morre? O que ele falou? Na primeira experiência, após aquela manutenção do Espírito Santo, você viu lá em Mateus capítulo 3, o verso 16, esse é meu filho. Esse é meu filho. Quem desceu lá? Em Lucas capítulo 13, verso 22, diz que Jesus estava comemorando. Seu Espírito estava solto, no deserto. O que Jesus fala? O que dá a maturidade a Cristo? Palavra. Você só vai ser usado ou usada ou trazer repercussão quando você souber a palavra. O que ele fala? O que Jesus fala? Não só de pão. Não só de pão. Você vive, você já percebeu isso? Que vive e mexe a tua alma, quer mostrar a sua necessidade. O que você comeu para você? A sua alma fala assim, você não vai passar. Aí, engraçado, quando você está fazendo alguma coisa, está fazendo, né? Ou está na rua, lá pelo perna, né? Ou está focando, você não sente fome, né? Ó, você sente, mas ó, não, a vida não está vindo agora. Aí, quando é para Cristo Jesus, não. Eu tenho que comer, é sempre assim. Sempre dessa forma. Aí você vai em Isaías 25, diz que a melhor iniciativa das suas emoções é levar a cativa. Não existe uma outra receita. E quando ainda você se guiada pela alma, ela sempre vai te apresentar algo que vai ver sonhos irrealizáveis. Aí depois não tem como, porque até então pedir. Você imaginou
Sônia, dá para eles o que eles querem. Dá um nome para eles, eles não acreditam em mim. Não é Deus, né? Porque ele falou isso mesmo. Dá o que eles querem. Agora tem tantas pessoas que fazem tantas coisas na casa de Deus, né? Mas não conhecem ele. Sempre anda tendo uma forma de interagir, uma sequência de vida, uma vida ilusória do comportamento físico, natural. Hoje a igreja é natural, pela lei do comportamento, né? Aí eu fico feliz da vida quando eu vejo aquela atitude, quando ele chama Jesus, né? O preço dele, 1 Timóteo 2, preço pago. Não é Jesus Nazareno. Nazareno significa lugar que não tem nada, mas ele é o preço dele. Ele é o preço dele. E mais, Romanos 8:11, ele vivificou nossos corpos abatidos. Então, o que nós andamos? Nós não temos um compromisso, mas o povo de Deus não anda com isso. Não tem, porque esse corpo foi transformado para novo. Aí eu estou observando aquela palavra que Marcos fala no capítulo 2 do que ele fala assim. Não tem um corpinho novo e outro velho. Não adianta chegar ao novo sempre que você não mudou. E tem muitas pessoas preocupadas convencidas, né? Que realmente são crentes. Um absurdo. Mas fazer o quê? Vai indagar Deus. Procura Deus lá. Não quero saber Deus. E Deus não vem. Não é assim? Sempre rotulando o homem. É por isso que Deus ele tem aquela fala dele. Se você for ver a expressão de Deus, ele tem assim, magoado, né? Ele fala, olha, no livro 39, eu não sou homem para que nem filho do homem. Olha como ele fala. Aí depois ele fala lá em Jeremias 17:9. O coração do homem é muito para com ele mesmo. Agora fala aqui, ó, para mim. Quantas vezes o que você fez no Senhor? Quantas vezes o que você fez que você acha que era correto? Aí você fala depois, é incrível, se eu pudesse voltar. Eu não faria o que eu fiz. É uma realidade. Agora, não adianta chorar. Aí tem que ter a trajetória configurada. Isso é claro, evidente do que eu fiz. Olha só o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram com Samuel. Os filhos não devem dizer, não, agora está com Samuel. Samuel fez o quê? Eu vou com Deus. Nós queremos morrer como os outros reis. Nós vendemos mais seus filhos, Samuel. Eles estão fazendo da casa de Deus um prostíbulo, vendendo, levando pessoas lá. Nós queremos um rei de verdade. E Samuel tinha aquela relacionamento com Deus foi o seu Samuel. Dá um rei aí. Dá um rei aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A democracia não está pedindo um líder. Tá? O sistema não está pedindo um líder. O sistema já está constituído esse livro, o sistema. Agora, será que hoje poderia surgir alguém de uma personalidade ampla, de uma humildade precoce na história? Será que hoje eu poderia falar assim, ó, realmente você é esse líder? E agora? Então, vamos ler. Qual é o ponto de partida do livro? Pode ler Tiago capítulo 1, verso 2. É o diabo? Meus irmãos, tem por motivo de toda meus irmãos, tenham o quê? Alegria. Por sofrer situações ou passando por ela. Mas não acabou de ser alegre. Já veio pessoas parecendo defuntos. Aqui, ela recebe. Você vai ressaltar aqui na outra pessoa só aqui, ó, vai fazer tudo andando. Aí, ó, vai fazer até fotografia. Impressionante. É tanta imagem exterior, mas o conteúdo não tem nada. Você olha para casa e fala, meu Deus, está parecendo defunto, está parecendo zumbi. É claro. Porque você vê a consequência de uma situação que é diversa, ó. Tem que ser alegre, né? Nesse momento que você está passando. Você se alegrou num momento difícil, escasso, quando as coisas não estão dando certo.
quer, ou aquilo que você quer brilha na tua mão. Então, mandando você ter isso. E olha que tem comportamento aqui, que ele está dizendo, é um comportamento de perseguição. Você for ler em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, você vai ver. Que Pedro reforça o que o Tiago está falando. Ei, olha, o mundo maciço é provado no fogo cada vez mais. 7 vezes mais, para ver se realmente, às vezes a situação passa para que você adquire a verdade. E hoje, o caráter é uma definição da igreja. Não tem. E olha que isso divulgou ela no comportamento moral. Eu sou de Cristo, não, amado. Se realmente você fosse, você imitava o Leão, o pastor. Você não ia na igreja ver pessoas. Por isso que eu falo, em Coríntios 11, verso 3, acredite no homem que perseguiu sempre vida perseguida. Não temos. Por isso que ele está falando, a situação está brava, né? Se alegre. Se alegre, ele está falando. Vai lá, lê. Provação da nossa fé, aí está. Que isso, que pressa. Nossa, agora me rasgou agora. O que é provação da sua fé? Nós sabemos que provar a fé é aquilo que ela traz resultado em você. E quando ela não gera nada, ela não traz nada, a persistência daquilo que não está enxergando. E eu digo assim, feliz com Davi, porque teve treinamento no 1 Samuel capítulo 16, ele teve treinamento, ele teve fé, ele teve atitude, teve responsabilidade, comprometimento e lealdade. Você lembra? Quando você está no treinamento com Deus, aí você faz igual a Isaías 59:2, né? O ouvido não está gravado, o Senhor dizia a Isaías, e nem minha mão corrida. Ele está dizendo, você, por que você não está lutando isso? O silêncio de Deus é necessário. Aí depois você vai ter uma direção ampla para que Deus imediatamente contigo, né? Não quer ser tranquilo, ele vai lá, sai desse meio, vai lá, vai para lá. A sua maior reação é não conseguir enxergar por pé aquilo que Deus te manda fazer. Aí você vai de novo, né? Vamos lá, em Números 17, verso 8. Ei, se não tiver uma fé com o de uma mostarda, não. Você vai determinar. Hoje falta a qualidade do que você espera. Você sabe que a confissão ela traz força? Mas quais são os passos de característica? Vamos falar de algumas características ou outro passo? O que você acha que nós temos que falar hoje? Então, abra aí Marcos 2, depois a gente volta lá. Confissão das posses. Aí vamos supor, você vira e fala assim, eu não sou nada. A confissão faz o quê? Posse. Então você vai se acostar de sem ninguém. Marcos 11, 22. Começa 22, pode ler. Quem está dizendo Jesus está dizendo? Como é bom, como Jesus fala. Ninguém jamais vai fazer nada que não venha mudar em você. O que ele diz? Tem fé em Deus. O que ele está dizendo a você agora? Tenha fé no tipo de Deus. Aquela virtude de Deus. Tipo de Deus, infalível. Mas para não fazer também tem uma ideiazinha do capítulo 14, 1, 3, 14. O que eu vou fazer? Atrás vem Faraó, na frente o mar, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Né? Que fé é essa que você pessoa? A fé ativa. Deus deu uma dura nele. Ei, eu te dei a verdade. Quem você tem na mão? Toca na mão aí. Então, existe algum comportamento nosso que não tem expressão de movimentação no mundo físico a nosso favor, caso você não tem uma atitude de credibilidade. Porque, se você tiver em Romanos capítulo 1, verso 17, fé em fé, o que é fé em fé? No começo não foi na sua vida, mas como eu posso ver algo, uma trajetória, se eu não consigo ver. E nesse tipo de fé tem aqui a evolutiva.
Então, isso tem me atrapalhado, né? E não vejo circunstâncias. Eu fui chamado para viver por fé e não por quer dizer, resultados finais. Eu preciso ver, Senhor. Eu preciso que a minha alma precisa ter que estar em alguma coisa. Mas o teu combate é pela fé. É pela fé o teu combate. Aí nós entramos lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 11. Fala de sabedoria, fala de conhecimento, discernimento do Espírito, a outra parte da fruição. Aí você se acha uma pessoa, né? Como é pregado por aí, divulgado, indigna, né? Que não existe 9 dons espirituais, tem 9 frutos do Espírito. Que coisa, né? Tá aí. Aquilo que é poderoso. Aquilo que é poderoso. Aí eu fico assim, feliz claramente com a colocação de Paulo, porque ele aborda Moisés de uma forma tão clara e mostra o que Moisés vivia era momentâneo. Então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, depois da divulgação de Moisés, vai no 9, 10, 11, 12. Vamos interagir. Você não pode mais andar por uma vez, irmão. Há um momentâneo. Eu fiz uma divulgação no texto, que diz assim: a lei é igual remédio vencido. As pessoas vivem tomando e andam doente. Essa foi. Todo mundo entrou, todo mundo. Pegou lá, eu está risada, porque a realidade está que nem remédio vencido ali. Ali é que nem remédio vencido. É passado, ultrapassado. Aí as pessoas, né, não quer ter uma iniciativa de realmente viver algo novo, não vai no doutor chamado Cristo, que já tem uma nova receita, então vive do remédio que é sacrifício pessoal. Então eu já passado, perdeu a validade. E tudo que perde a validade te traz prejuízo. Quantos crentes eram doentes? Continua tomando esse remédio ultrapassado? Continua. E o que podemos falar com isso aqui? Que a palavra é saúde para o corpo. Então continua. Eu fui lá. Foi engraçado. Até eu ri. Falei, nossa, olha o povo é. É em 12 meses ultrapassado ali. Perdeu validade, receita vencida. Então você está vencido. Não tem como você usar. Mas as pessoas estão usando diferente. Está doente? Está usando ali a receita antiga. Eu vou doente, depois ele fala. Pode ver. Eu vou tomar de café agora. Olha. E agora? Eu quero ver se vocês estão interagindo com a palavra. Agora eu quero ver se vocês estão interagindo com a palavra. Porque o ministério da condenação por glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Onde você está vendo? 9. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 9. A condenação. A lei que condena? Vamos usar a lei. Eu dirijo, o Marcelo dirige. Se nós pegar uma estrada e dar 200, o que vai acontecer? Se tiver alguma autoridade, ele vai vir atrás e multar, não vai multar. Você não pode afligir a lei. A lei existe e ela condena. O homem tinha caráter? Não, afligia ela. Então ela estava condenando o homem. Pela iniciativa de herdade de Adão. Mas ele disse. O que ele disse? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da qual sobre excelente glória. O que ele está dizendo? A lei não funciona mais. Que existe algo maior. Condenação não há para você. Viu? Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Mas exigência individual. No nome do Espírito. Papai, terça-feira você está falando do Espírito? Então pronto. É só analisar. Aí você põe a mão e por que o Espírito usa? Porque você se encontra não é hoje, não é amanhã,
Era bem difícil voltar. Olha. Número 3. Olha o que Paulo fala para vocês. Porque pelo que se desvaneceu, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Nossa! Essa história. O que Moisés tem cumprido é mudando. Mas o que você recebeu é permanente. Existe na sua vida. Pode ler. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muito ousadia no falar. Para mim, não, aí tem tudo uma nova no céu. Eu queria ver qual é o crente que fala ousadamente daquilo que realmente é a igreja. Com esclarecimento. O que traz a ousadia a você é o esclarecimento. Pessoa esclarecida não é ofendida. 1 João 2,11. Sabe onde vai, sabe onde fica e sabe onde está enraizado. Agora, quando você tem uma vida bagunçada, cidadã, é porque você não tem a ousadia de confessar aquilo que você fez. É por isso que a gente lê o verso 17. Toda boa dádiva, todo perfeito, veio de quem? Do Pai das luzes. Aí ele cobra a alma. Ai, está dizendo um moço. Não, nem sombra de variações. O que é variações? Comportamento. Uma hora você está bem, aí outra hora já não tem nada. Eu não mudo o comportamento porque você afligir. Olha o que você está fazendo com Deus. Deus não muda. Você pode ver que a persistência dele é aquilo que você representa, não aquilo que você produz. Você tem que parar com isso. Porque aqui então ele fala em Malaquias capítulo 3:5. Somos eles no mundo. Tornai-vos para mim. Ele está falando por uma atitude. Aí Tiago na frente vai a Deus. Ele está mandando você dar o primeiro passo. Aí Paulo diz em Filipenses capítulo 3:15. Surgiu logo, porque eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso primeiro me decidir comigo. Eu preciso decidir com você. É uma decisão pessoal. Esquecer das coisas, ao lado emocional. Que está prático, mas você não consegue esquecer. Porque ainda não existe rapina, ainda dentro de você, e decisões que precisa tomar com você. Entendeu? Não é a pessoa que você, nem Deus vai tomar a decisão que você precisa tomar. Não adianta você querer justificar. É você que tem que tomar. A reação é muito difícil. Porque Paulo, ele foi categórico. Ele falou no verso 10, né? De Gálatas 1. Eu fiz de homem. Ele veio com minha mãe e me chamava para ser profeta. Ele está dizendo, o que eu estudei com Gamaliel em Atos capítulo 22, aquilo foi só letra. Eu recebi de Deus a revelação. E você recebe a revelação mais? Essa é a revelação? Você tem revelação do Espírito? Vamos dar exemplo. Quando você vem à igreja, como é a expectativa dele para você brincar? Uma coisa que eu sempre vejo. Eu até estava falando esse dia lá na São Paulo. Olha, agora não tem impressionante. Aí dá aula para mim, mas como acontece? Porque assim, que assim, tantas outras revelações da palavra que ele eles andam na bolsa com um CD. Eles andam com qualquer coisa esperando a oportunidade. Eu nunca vi isso na minha vida. Falei. Eles andam com a discoteca se apontando. Sozinho. Não tem revelação. Não sai de casa com a revelação. Puxa, o papai falou comigo. Eu tenho que ir. Qual é a direção para hoje? Qual é essa unção disponível? Aquela unção. Você sabia que Isaías falou? Em Isaías 17, a unção que despedaça o jugo? Está dizendo aquilo que é dirigido por você e que vai alcançar alguma coisa. Aí, essa mesma unção, Jesus recebeu. Tá, mas só que Jesus é passado.
Atos 10, 38. E como Deus ungiu? A Jesus de Nazaré. Com quem? Com o Espírito Santo. Aí você vai entender no João 2,20 e fala assim: a unção que está em vós, saber de tudo. Aí você fala: não precisa que inimigo me engane. Vamos ensine. Mas a unção que está em vós ensinará tudo. Aí você começa a entrar numa iniciativa de Deus. Nossa, Deus, existe essa unção em mim. Porque como ungiu Jesus de Nazaré? Entenda, amado. Quando alguém te perguntar assim, você é cheio do Espírito Santo? Então, não somos comigo. Não é igual a igreja que eu fui aí, e eu acabei de trazer uma mensagem sobre isso. O cara pegou a minha absurdo. Para que eu moro? Você separou alguém alguma coisa? Não. Você tinha alguém diferente? Não, por que não é isso? Não sei. Estamos bom. Eu vou ungir o dízimo. Nada a ver. Tem atitudes que a ignorância é ponto sério. Né? Eu não sei se está sério, a liderança não é igreja, não sei. Você se perdeu na trajetória. Isso é evidente. Mas essa função que está em volta, é o Espírito Santo que está falando. Essa função, desculpa. Porque o que ele disse sobre a função? Jogar todos os descendentes que vou ao Pai. Eu vou trazer a memória dele. Quando ele fala, vou trazer a memória, o que precisa fazer? Só que Deus fez uma promessa. Em João 2:19. Que traria, sobre o jovem, revelação. Você tem revelação o quê? De vez em quando. Esse Deus não é de vez em quando. Ele fala assim. Aí ele falou, achou o profeta. Noel, neste será o tempo que eu darei revelação aos seus segundos. Permanecer. Olha. Aí Ezequiel vem, né, na comida e fala assim: ei, peraí. Ezequiel 36, eu preciso te alcançar de pedra. Então quer dizer que Deus precisa dar uma cirurgia? Já fez. Mas você tem um dúvida. Aí você vai em 1 Coríntios, capítulo 3, 17, ele fala: onde é o Espírito, onde é a unção, há liberdade. Aí ele fala: transformados em sua presença, Senhor. Eu ando como? De cabeça erguida com o rosto. Né? Aí Salmo 104, ele fala: essa alegria da unção do Espírito. Aí você vai ver o 9. Vós é ungido com óleo de alegria, que é o Espírito Santo. Nossa, aí Jesus fala: como o Espírito Santo. Aí tem alguém que escreve um livro aí, que ele diz: meu Deus, tem um monte de conhecimento. Que livro é esse? Só que entender o conteúdo. Existe. Mas vai fazer o quê? Agora. Entendeu? O Espírito de Deus, entenda. Jesus pediu, né? O que ele pediu em Lucas 24:49? Não mandou ir. Mas não é para mim, para você. Não é para se preparar para ser algo. Eu preciso de uma campanha de serviço. Aí ele sabia que tinha a qualidade do Espírito. Você sabia? O Espírito ele tem toda a capacidade de transformar você e de imediatamente interagir com você. O Espírito está em você. Já foi dado. Ei, Atos 2, já foi dado. É você. Mas só que a sua participação é igual uma afinidade, é uma sensibilidade. Não é legal quando você está com seu marido na sua casa, né? Quando você está sozinho, começa aquele cheirinho, começa aquele blá blá blá, né? Aí vem, né? Aí passa a mãozinha no cabelo, aí ó, isso é afinidade. Você só vai conhecer se você tiver a sensibilidade. Igual eu estava falando, né, em relação à abordagem, né, a motivação explicativa de uma mulher. Ela falou sobre isso. Pergunta, elogio. Independência é uma pergunta de tudo.
Jesus chamou ela para liderar. Tem um monte de pastor aí. Não tem a Bíblia, mas pela fragilidade do homem, de capítulo 4, 2 capítulos que fala, Débora assume porque ele é frouxo. É o que pode acontecer, não porque está na Bíblia. Entendeu? Pela inadimplência do homem. Por isso que a mulher assume. Só que ela está confundindo a liberdade. Eu mando, eu faço, e tem cada sala de dona. Guarulhos na outra terra, né? O que mais tem? Quem manda sou eu. Cala a boca, pastor. Né? Está feliz, Guarulhos. Mas vai fazer o quê, né? A gente não me ensina. Fica só aqui em 4 paredes. Eu fico ali emocionado com Abraão, que ele foi negativo, né? No capítulo 15, 10 e 11. O que você está fazendo aí? Você já parou para pensar que você está em lugar de vida? Você vem aqui, senta na cadeira, ouve tudo isso, sai para fora, na quarta parede, na tua alma. Chega na rua, igual o negócio que aquele dia aquele papo, totalmente diferente. Nossa, é uma velhinha que chega lá, dorme, senta ali. Senta a cabeça não, filha, está pensando que eu amo. Fica assim em paz, você não tem que falar nada, quem tem que dizer é você, né? Eu só estou te ensinando, te apresentando. Entendeu? É fácil, né? Igual Mateus 7, né? Dai e vos será dado. Pedir. É uma atitude voluntária de Deus para você. E só você chegar e bater, pedir, falar com ele. Aí João 27, ele vai te perguntar: está aí? Minha palavra é você? Não, então você não pedir que é ele. Tem gente que não sabe que existe essa responsabilidade pessoal. Então, tem que ter uma participação direta. Não tem. Isso é por isso que Paulo, ele fala de Moisés assim de uma forma até muito narrativa, né? Ele dá para Moisés, né, que ele foi um homem de confiança de Deus e fala: ó, o que ele viveu foi muito grande. Tem nada a ver com a gente, tá? O rosto reduzia. Agora, você tem uma unção, você tem o Espírito de Deus e nem sequer interage. A culpa é de quem? Sua mesmo. Porque o Espírito não vai embora. Né? Tiago capítulo 4, 5, 25 de você. Não te larga. O homem te larga, a sua esposa te larga, o filho te larga, todo mundo te larga na vida. Aí, o que entra no 15, 3, 4, 5 ele fala? Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Aí ele fala lá no capítulo 9 de Deus, 14, 16. Jesus Cristo, pelo Espírito eterno, pela unção eterna, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele tem você. E por que ele não consegue ressuscitar você? Né? Aí, eu só 4, 6. Não é por força nem por violência, você que dá a palavra. Então está muito difícil, né? Progressão. Nós somos como Moisés. Ó, nós somos como. Agora fala para mim, a igreja não se comporta como Moisés? Amado. Não somos como Moisés, porque era assim uma idolatria direta a Moisés. O homem que abriu o mar do Deus. Pode ver. Não somos como Moisés. Aí ele simplifica. Olha o que ele fala sobre a lei, vai. Punha mel sobre a face, para teu filho Israel. Segura. O que ele está querendo dizer? A glória de Deus manifesta na sua vida. Hoje, se eu fizer aqui, vamos supor, um meio impetuoso, que a unção do Espírito que está dentro de você começa a reagir, e a tua forma corpórea não consegue suportar, aí quem passa ali fora outra igreja fala: a igreja, como é que está? E vou te ensinar o porquê. Quando você está vivendo dons espirituais, qual de vocês já tomou um choque aqui?
foi tomar banho, o ator e tomou um choque. Fala para mim. A reação é igual? Não é. Não tem impetuoso, tem que ser muito específico. A Sônia vai ter uma forma de receber essa partícula do poder. Ela vai ter outra. A Dolly vai ter outra. O poder vai ter outra. Não são iguais. O espírito e a reação dele não são iguais. Ela pode chorar, ele rir, o outro se ajoelhar, o outro ficar embriagado. Livre para o espírito. Então, tem que haver informação para poder atuar. E as pessoas não podem errar. Se a mulher se cair no chão é demônio. Então, o que aconteceu lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 14, quando a presença de Deus, o poder de Deus veio no templo? Quando as pessoas abandonaram o templo. E hoje não está diferente. Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Hoje vai ter vasos lá no. Todo mundo vai. Hoje vai ter uma. Entendeu? Amém. Aí você, quantas pessoas vão lá? Ó, lotado. O que aconteceu com Salomão? Em 1 Crônicas, capítulo 7. Ele tinha uma dúvida. Ele precisava. O que é Deus na lei? Ele fez ao altar, Deus não respondeu. Quando a presença de Deus se manifesta, todo mundo vai para lá. O que Deus falou em Jeremias capítulo 7? Vamos dar um exemplo. Vou te explicar assim de uma forma simbólica. A Sônia está, vamos supor, em São Paulo. O Vanderlei está aqui em Regional. Deus responde para o Vanderlei. Agora ele pede poder, ele não suporta. Deus sabe que ele não suporta, chama a Sônia. Sônia, vai para o altar lá, que tem pessoas cegas, nuas que estão indo para lá. A borda toda não deixa de estar no tempo. Jeremias veio correndo. Parou ele com o disse: possam entrar e se aproximar de Deus. Vocês são cegos. Agora ele manifesta dentro da casa. Todo mundo aqui, ó. Tudo. Eu não entendo se isso, a queda pela sua não composição física, não aguentar. O sacerdote não estava em pé, não aguentava. E agora ele caiu junto com Salomão lá dentro. Nem Salomão aguentava. Agora hoje, infelizmente, está uma religião que cauteriza o entendimento. Tem que ter um mundo específico. Aí fala assim, que vai dizer, não, vai ser impetuoso, deixa o Espírito operar, deixa o Espírito batizar, deixa ele cuidar das pessoas. Eu não tenho tudo dele. Tem vídeo, né? Olha o que fizeram com o Espírito dele. É terrível. Pode ver. Ó, o que é isso que ele está falando? Eles olhavam para Moisés e se assustaram. Isso aí. Não entendiam o que é o poder de Deus. Como está a igreja hoje? Quando alguém fala em línguas, quando alguém está cheio de Espírito Santo, não olhar e desconhecer. Por causa do entendimento da igreja. Aí o ímpio aí fora veio a igreja cheia do Espírito de Deus, a todos os línguas, espantado. Agora fala para mim, qual foi a sabedoria de um pastor ou uma pessoa que ministra a palavra de Deus trazer esclarecimento antes do poder de Deus no céu? Mas não falar. Gente, o Espírito de Deus existe dons espirituais. A reação física, a integridade física não brinca com o Espírito de Deus. Uma partícula de poder. Então por isso que tem as reações. Explica. Não, fica lá. Só que não fala nada. Só enche isso. Então você não sei. Precisa desse conhecimento. Deus jamais deixou ninguém confundido. Você tem que ver Romanos 5, o verso 4 fala. 4. Deus não te deixou confundido. Se você for confundido, não é Deus. História. Pode ler. Olha só, o sentido. O que ele está falando do sentido? Não entender, quando não entende, se torna ignorante.
Aí Paulo vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, e diz: não sejam ignorantes sobre assunto que você não conhece. E tem muita pessoa ignorante lá. Você pergunta alguma coisa da manifestação do Espírito e fala assim: você não entende, não existe mais. Não, só não vai ser outro babau. Absurdo. Está escrito para nós nos dias de hoje. Para nós nos dias de hoje. Pode ler. Foi. Até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não. Você entendeu? O mesmo véu está encoberto em quê? Ele está dizendo, quando faz a leitura, eles ainda não conseguem enxergar que a aliança passada fala de um bonito futuro. O véu tampa. Vai lá. Não sendo revelado, quem Cristo é imovível. Olha só. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está torto sobre o coração dele. Coração deles, quer dizer, tem a prática do que a lei pagar preço, campanha, é tudo absurdo. Por isso que eu não ando doente, porque o remédio é ultrapassado no princípio. Aí você vai lá no verso 16 e 17 de Júlio, o que ele diz? Porém, algum deles se converte ao Senhor. Quando algum deles se convertem ao Senhor, muda suas atitudes. Então eu tenho que cuidar. O véu é retirado em nome de Jesus. E o que faz você? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é verdade. Então, tudo bem. Você é um templo de Deus, irmão, né? Coríntios capítulo 16. Então, por que não há mudança? O dono, abre também Gálatas capítulo 5. Olha o que ele está falando. Gravidade do nosso processo. O véu foi removido quando eu aceito a Cristo. Quando eu conheço a graça, é removido. Toda incredulidade da vida. Aí entra a operação e a consumação da ação de Cristo em mim. Olha o que ele diz. Tem tantas pessoas que retrocedem. Retrocedem. Aí você vai em Hebreus 10 e 38. Você foi chamando pela fé. E se você retroceder, não tem. Aí você vai em 9:62. Aquele que tem a mão arada e retrocede, não é digno? Como que eu também por isso que não vai ter nada comigo? Você não vai ajudar. Olha aí, olha que maravilha. 5, 1, 2, 3. Vamos ver só um pouquinho. Senhor, está firme na liberdade que Cristo te libertou? Fala para mim como é o índice de enfermidade na igreja. Muito. Qual é o índice de depressão na igreja? Qual é o índice de pobreza na igreja? Então, não está bem. Porque se Cristo consumou Efésios 3, então o que vai acontecer? Abençoado. Aí você vai entender que Senhor, ele supre a sua nossa existência. E por que isso não consumou? Porque eu ainda estou debaixo da servidão. Amém? Pode ler, vamos lá, vamos aprender um pouco com essa carta maravilhosa aqui. É um estudo maravilhoso, né? Vai. Então quer dizer que você que retrocede, é você que se mete embaixo da situação. Aí existe aquela maturidade, né? Porque queira ou não, tem situações que dominam você ainda. Primeiro aquelas coisas que você deve ter visto, as coisas que são lícitas, mas nem todas me convém e nem todas me dominam. Por que então, e tem situações, seja ela grande ou pequena, ou básica, te domina, te influencia? Por quê? Então nós precisamos viver essa liberdade. Se Cristo
realmente te libertou, ele te dá um conselho para conhecer. João 8, 32, 36. Se o Espírito não te libertou, você é livre. Então, se eu sou livre, por que eu retrocedo? Porque eu ando com pouca queda em nós. Aí ele fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 4. Cuidado com palavras de pessoas vivas, astuta, né? Palavras de pessoas que falam aquilo que não é verdade. Isso é claro, gente. Quando leu isso? Esse é o Paulo. Olha que lindo. Olha aí, olha, deixa eu falar para você. Isso aí, rapaz, não é Espírito Santo. Não é Jesus nem Deus. Não. O mundo não é você. Eu falo do nosso inteiro. É muito sério isso. Porque ele está falando. Ele agora não é nem dos três da Trindade. Então eu tive nome de bom e melhor. Se não tiver capacidade nem moral para isso, não faço. Eu tenho. Falta só um pouco de personalidade. Tirei um pouquinho. Isso não é coisa na cara, né? Isso é tão bom. Continue. Você, fala pra mim. Você já chegou em alguém e falou assim: por que você não pode fazer essa campanha? Pra quê? É o que você está falando. Se você deixar andar pela circuncisão da lei, é o que você está falando. Agora, quando as pessoas que chegam para você e falam: vou fazer essa campanha, você não fala. Aí, ó, é isso que ele está falando. Vamos lá, se viver. Cristo em vão. Agora, analisa para mim quantas igrejas está por aí, Cristo em vão. Porque está na onde? Na lei. Está na frente, traz a porta da igreja. Um pingo de óleo de redução, R$10. Tapete voador. Tapete vermelho. Fica descalço, porque você vai lá. Tudo circuncisão. É a obra de marcar alguma coisa na carne. Então, se me der, eu vou comprar um monte de ferradura. Vou chegar na igreja, põe atrás da porta. Quem sabe nasce um cavalo lá pendurado. Porque o crente está tão bom, está tão bom para a meta que acredita em tudo. Não lê a Bíblia, aí o cara manda, ele põe. É o que está fazendo mal, né? A cada porta não tem ferradura. Aí, manual. Eu conheço a Bíblia. A volta do seu foro. A volta do foro. Ele nunca foi lugar nenhum. Ele nunca foi lugar nenhum. Ele não ia mudar. Vocês viram que vocês são vítimas de um evangelho não muda, Cristo. Pelo comportamento. Tão difícil você derrubar a fortaleza, conforme foi da geração. Mas para construir é difícil, mas para edificar. Para entrou é difícil. Paulo falou sobre isso, fortaleza, capítulo 1. Fortaleza, correu com ramos, quer dizer, fortalecido, em toda a fortaleza. Sério. Eu confesso, e essa personalidade tem? Eu confronto agora. Eu vou me dar por esse sacrifício. Ele é lindo isso. Porque eu sempre, eu tenho chamado de Timóteo, preparado. Eu olho tanto para Deus e vontade de Deus. Chega. Tem que ter maturidade para suportar o. Porque Jesus da caminhada, que é árvore, é todo mundo. Mas é assim mesmo. Vai. Está obrigado a guardar por a lei. Está obrigado a guardar por a lei. Tudo que comportamento você vai dar. Esse é o seu limite. Vai. Está difícil. Não, segura
fiéis com a do final da lei é Cristo. Ele então consumou nele, Mateus 5,17. Então, quando eu atuo na lei, eu estou longe de Cristo. É só você analisar o texto. Pode ler. Vós que vós justificais por além da graça. Olha, o que ele está dizendo aí? Justificar na lei, o que é a lei que está falando? Vou pagar o preço do meu filho. Ou na graça. Graça é o quê? Ato de fé. Irmão, você tem que ir 7 dias no monte para o seu filho poder viver. Não muda não. Por mais ou menos, o nosso fiquei naquela passada, eu falo, se você não se consertar, João, você vai te colocar no meio. Aí. Pessoal, Aí, quem que é pior? É o cara que está falando. Sabe nada, ele. E ele, não existe isso. Deus não vai fazer isso. Olha o que Paulo está falando aí. Ei, tem que fazer isso, não precisa. É pela graça, é pela fé, está falando. Pela fé. Pode ler mais agora. Está falando no final, 10:2. Nós pelo Espírito de quem? Da fé. Hebreus 11:1. Filho fundamento. E não enxerga o Espírito tem. Aí, Deus nosso moço diz que existe um depósito. Para entrar com o Espírito. Não tem explicação. Eu mando ele para o Espírito. Tem Espírito que você é filho. Coloca no pé, no nome de Jesus, 10:2. Como é a Bíblia que é a palavra? É tão simples. Tão simples. E foi rápido, ó. Acabou a aula. Tem gente que fica fazendo escândalo na porta da igreja. Depois quer que Jesus volta para ela. Deixa só assim. Vamos revelar. Ó, a aula passou que eu decidi. Vendo? Simplicidade da palavra, não tem que inventar. É simples. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Que nós estamos aqui, Pai, regozijando em tua palavra. Eu te agradeço por cada vida, Senhor amado, que está saindo daqui regozijando, Senhor, daquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Deus, pela unção do teu poder, da tua unção, Senhor. Deus, essa unção que está em nós, Pai. Atos 10:38, como tu ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, tu também nos ungiu com o Espírito de Deus. Essa unção, Pai, que está em nós. Obrigado porque somos filhos, somos herdeiros. Obrigado porque somos testemunha viva. Obrigado pelo presente que veio de Ti. Obrigado, Pai amado, por cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Da parte do Senhor, eu vou encerrar em nome de Jesus.